O escritor Gabriel Garcia Marques gostava de contar que um dia, enquanto dirigia com a família no México, teve uma espécie de visão. A história do seu próximo livro tinha que ser contada como sua avó costumava contar as dela. E ele deveria começar no dia em que um pai levou seu filho para descobrir o gelo. Ele voltou para casa, se trancou no seu escritório e só saiu 15 meses depois, quando deu de cara com a sua esposa segurando uma pilha de contas para pagar. Ele pegou as contas e entregou à esposa um maço de folhas para que ela enviasse para o seu editor. E foi assim que nasceu 100 Anos de Solidão. Olá a todos, vocês estão no canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje vamos falar sobre o livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, que foi a leitura conjunta do mês de agosto do grupo de leitura criado e coordenado pela Patrícia, do canal Because I Read. Se você ainda não conhece esse grupo, todos os meses a Patrícia coloca em votação alguns títulos, o grupo escolhe e nós fazemos a leitura no decorrer daquele mês, discutindo a obra através de um grupo no WhatsApp. E é sempre uma experiência muito legal, uma troca de impressões e informações que enriquece demais a experiência da leitura. Na caixa de descrição eu deixo o link para o canal da Patrícia e convido vocês a conhecerem o grupo. É aberto a todos, não tem obrigatoriedade de nenhum tipo, é só pegar o livro e ler com a gente. Mas antes de conversarmos sobre esse livro, eu quero pedir a vocês que curtam esse vídeo, façam sua inscrição aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, certo? E essas leituras coletivas são particularmente especiais quando se trata de um livro como esse, um clássico, considerado difícil, e que tem tantas nuances que o que não falta é tópico para discussão. Não é à toa que ele é considerado como o livro mais importante de língua espanhola depois do Dom Quixote, além de ter sido o livro que alavancou a candidatura do Gabo ao Nobel e se tornado talvez uma espécie de carro-chefe, a obra que abriu a literatura latino-americana para o restante do mundo. Basicamente, esse livro vai contar a história da família Buendia ao longo de 100 anos, atravessando várias gerações. Parece uma premissa simples, mas a forma como Gabo criou essa obra faz toda a diferença. Esses 100 anos são contados de uma forma muito dinâmica, quase vertiginosa. Tem muita coisa acontecendo em cada capítulo, a toda hora a gente é bombardeado com acontecimentos, informações, tudo de uma forma muito rápida. Além disso, é um livro que quase não tem diálogos e tem a famosa repetição dos mesmos nomes à medida que as gerações vão passando. E tudo isso causa uma estranheza e até um certo receio de ler essa obra. E como dizem que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, no início do livro não demora muito para a gente se sentir dessa forma. Então esse é um livro que deve ser lido com calma, prestando muita atenção, fazendo anotações, porque se a gente se dispersar é muito fácil perder o fio da meada. Mas aos poucos as coisas vão fazendo um pouco mais sentido, e ao chegar ao final do livro, a gente tem a clara certeza de que terminou uma obra que pode até não ter agradado tanto ou se tornado um favorito, mas que é uma obra sem igual em toda a literatura. A história começa com um casal de primos que migra do seu local de origem por uma questão de rixa pessoal e funda um povoado chamado Macondo. É um local mágico, totalmente isolado no meio da selva, que tem como único contato com o mundo exterior um grupo de ciganos que uma vez por ano aparece, sempre trazendo novidades e objetos que causam um deslumbramento no povoado, como o gelo ou os dentes postiços. E o patriarca da família, o José Arcádio Buendia, é um sonhador, apaixonado por ciência e alquimia, enquanto a matriarca Úrsula, que acaba se tornando uma espécie de espinha dorsal da narrativa, porque é ela a personagem que vai atravessar as várias gerações, e é o verdadeiro alicerce do casal. Aquela mulher batalhadora que está sempre presente, que em muitos momentos problemáticos dá o jeito de resolver as coisas, consertando as burradas de todo mundo. Uma personagem maravilhosa.
E esse povoado de Macondo, totalmente isolado, é um local quase paradisíaco, com todo mundo vivendo em harmonia, as casas de todos são iguais, planejadas inclusive para receberem a mesma quantidade de luz do sol. Enfim, é um verdadeiro jardim do Éden. Mas a partir de dado momento, os habitantes descobrem que Macondo está inserida em um contexto maior e começam a chegar ao povoado não só inovações tecnológicas como sociais. E aquele local puro e simples vai se modificando à medida que cresce, se tornando mais complexo. A chegada da religião, com um padre que começa a atacar os costumes locais, ameaçando todo mundo com o inferno, e do poder constituído, né, na figura do cartório que demarca os terrenos, logicamente não sem alguma corrupção ou favorecimento, vão aos poucos modificando Macondo com novos costumes e posições políticas que dividirão a população e acabarão em guerra. E após a guerra civil que acontece, que traz um período de ditadura, de opressão, o imperialismo estrangeiro entra em Macondo assim, de forma devastadora, né? Parecendo inclusive ter poderes até divinos, né? Como a capacidade de controlar o clima, o fluxo de água, monopolizando a economia local através de uma plantação de bananas que explora os moradores e termina numa tragédia que vai marcar o início da decadência desse povoado. A trama desse livro é basicamente desenvolvida pelos homens, né, eles que tomam a ação da história, mas as mulheres é que são as personagens mais interessantes do livro, muitas vezes determinando os destinos dos homens, sejam eles da família ou não. E geralmente as mulheres dessa família também têm um destino bem trágico, como a Rebeca e a Meme, ou mesmo a matriarca, Úrsula, que é a personagem que permeia todo o livro. Ela vive mais de 100 anos e no fim da vida vai murchando e se consumindo, como acontece, aliás, com a própria família. Mas outras duas mulheres, fora da família, merecem destaque. Uma delas é a Pilar Terneira, que é uma prostituta e cartomante, e é aquela mulher a quem os homens de várias gerações dos Buendia procuram em busca de conforto, de orientação e de conselhos. E a outra é a Petra Cotes, que é amante de um dos Aurelianos, que sofre muitas humilhações, mas demonstra uma força e um coração enormes. Por fim, um outro personagem externo à família, mas que é importantíssimo, é o cigano Melquíades, que dá ao patriarca José Arcádio uns pergaminhos misteriosos e lhe diz que eles só poderão ser decifrados depois de 100 anos, e isso só acontece no final do livro. E uma das características mais conhecidas desse livro é que os nomes dos personagens, especialmente os masculinos, se repetem ao longo das gerações. Muitas edições desse livro trazem uma árvore genealógica da família, até na internet é muito fácil encontrá-lo. E à medida que a leitura avança, essa árvore se torna realmente muito útil. Mas eu recomendo que quem pegar esse livro para ler, que vá montando a sua própria árvore, por dois motivos. Porque a maioria das árvores já prontas trazem spoilers da trama, mas também porque fazendo dessa forma você vai gravando mais quem é quem e as relações entre os personagens. E um fato curioso é que os personagens recebem esses nomes repetidos por causa das suas personalidades parecidas. E isso acontece ao longo de todas as gerações, exceto por uma, em que nascem gêmeos, e conforme eles crescem, eles vão demonstrando personalidades opostas a essa regra, a ponto de todos acharem que eles foram trocados ali no nascimento. Mas através das gerações, não só os nomes, mas também os erros dessa família vão se repetindo. É num efeito cíclico, como se esse clã tivesse predestinado a um tipo de maldição, né? Como se a vida e a história se movessem em círculos. Por isso, o livro não tem um enredo único, né? Não tem uma linha do tempo ou um único personagem principal.
O livro também trata de algumas situações bastante polêmicas ainda, hoje em dia, como o casamento das meninas em idade ainda infantil, que embora a maioria das pessoas veja com repulsa, era uma prática bastante normal nas gerações passadas e ainda é largamente praticado mundo afora, até mesmo aqui no Brasil. Outro tema tabu que também aparece aqui no livro, embora não consumado, é o incesto. Mas o tema mais recorrente aqui no livro, até mesmo no título, é a solidão. Porque cada um a seu modo, todos os personagens estão expostos à solidão em algum momento. E o próprio isolamento de Macondo é uma metáfora da solidão da América Latina, fato que é ressaltado pelo próprio Gabo no seu discurso de premiação, quando ele foi receber o Nobel. E uma outra coisa que não falta em 100 anos de solidão são referências bíblicas. O início de uma família a partir de um único casal, a própria fundação de Macondo, que é um local paradisíaco, perfeitamente feliz, onde ninguém morre, mas que aos poucos vai sendo manchado por fatores externos que acabam por causar sua ruína. Temos também uma chuva torrencial que cai por 5 anos, destruindo muita coisa, a história de uma criança encontrada em um cestinho, uma personagem imaculada ascendendo ao céu e por aí vai. Mas as referências não são apenas bíblicas. Esse livro também lembra bastante as histórias das Mil e Uma Noites, com aqueles episódios que vão se desenrolando, um preso no outro. E tem também muita coisa dos contos de fadas, principalmente na forma como os eventos fantásticos são colocados com naturalidade no meio da trama. Aliás, esse é um dos pontos mais comentados quando se fala em 100 anos de solidão. O realismo mágico, que já aparecia desde sempre lá nas Mil e Uma Noites, nos contos de fadas, já temos isso, em tantos outros livros de lá para cá, mas atingiu o renome na América Latina com o cubano Alejo Carpentier, com o livro O Reino deste Mundo, que aliás é um livro maravilhoso, não muito conhecido, sobre a complicada história do Haiti. É um livro que eu recomendo bastante, tem vídeo sobre ele aqui no canal. E o realismo mágico acabou se tornando uma característica quase onipresente na literatura latino-americana desde então, incluindo a nossa. Só para citar alguns exemplos, Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e até recentemente no Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. O Gabo não foi o criador, mas aqui em 100 anos de solidão, ele utilizou o realismo mágico com maestria e de uma forma tão natural que ele acabou se tornando a obra de referência quando se fala nesse elemento narrativo. E é curioso notar que, em muitos casos, os moradores de Macondo se espantam mais com as questões da modernidade e da tecnologia do que com os acontecimentos mágicos. Por exemplo, como quando o cinema chega à cidade e acontece um quebra-quebra generalizado, porque as pessoas se sentem traídas ao verem uma pessoa que morreu em um filme aparecendo viva em outro. Ao mesmo tempo, muita gente comenta que não consegue se conectar com a leitura justamente por conta desse realismo mágico. Eu não tive problema nenhum com isso, e depois que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando que talvez essa identificação não seja realmente tão fácil para as gerações mais novas. Eu acredito que o pessoal mais velho, especialmente do interior, de cidades menores, tenham essas histórias de infância, de coisas inexplicáveis, rezadeiras, milagres, fantasmas. Na minha infância, da mesma forma que o Gabo, eu ouvia da minha avó muitas histórias parecidas e acreditava piamente nelas. Uma das coisas que eu me lembro bem é que a minha avó não permitia que ninguém comesse aquelas bananas que vêm agarradas ou qualquer outra fruta que tivesse algum defeito, porque dizia que os filhos nasceriam assim. Então só ela podia comer essas frutas porque não teria mais filhos. E a gente acreditava em tudo isso. E é uma característica que vem se perdendo a cada geração, fazendo, talvez isso faça com que leitores mais novos tenham uma maior dificuldade em se conectar
com esse tipo de narrativa. E muitas das histórias que aparecem aqui nessa trama também são lembranças dessas narrativas de infância, principalmente da casa dos avós, que o Gabo contava que era uma grande casa cheia de fantasmas, conversas em código, parentes que podiam prever suas próprias mortes, mas também uma casa muito festiva e repleta de flores. E quando seu avô morreu, a sua avó, que já estava cega, não podia mais cuidar da casa, ela foi se deteriorando, também com as árvores e as flores sendo destruídas pelas formigas. E isso também ele colocou aqui no livro. Mas nem tudo em 100 Anos de Solidão é ficção ou fantasia. Ainda na infância do Gabo, aconteceu um episódio bastante violento que marcou o país, mas que durante muito tempo foi desmentido e encoberto pelo governo. Fato que horrorizou o escritor quando ele chegou ao ensino médio e percebeu que o evento tinha sido totalmente excluído dos livros de história. Nesse ponto eu me lembrei da manipulação da história que acontece em 1984, do George Orwell. Outro livro recomendadíssimo que também já tem vídeo aqui no canal. E esse acontecimento, além de vários outros da história do país, como guerra civil, ditadura, também aparecem aqui no livro. Então, em resumo, 100 Anos de Solidão é uma grande mistura de todas essas influências, né? Reminiscências da infância, acontecimentos históricos, questões culturais e políticas, tudo com um tempero tipicamente latino. O livro foi lançado em 1967, em um momento em que a literatura latino-americana estava conseguindo um certo destaque no restante do mundo. E 100 Anos de Solidão foi imediatamente reconhecido como uma das melhores, se não a melhor obra daquele período. E imediatamente tornou-se best-seller internacional e fez com que as atenções do mundo literário se voltassem definitivamente para a América Latina. E aí daí surgiram vários autores de sucesso, inclusive outros premiados com o Nobel. Curiosamente, o Gabo acreditava que venderia no máximo 8.000 exemplares, mas desde o seu lançamento o livro já foi traduzido para 26 idiomas e vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, além de influenciar muitas obras artísticas no mundo todo desde então. Aqui no Brasil, provavelmente a sua maior influência foi na novela Saramandaia, do Dias Gomes, em 1976, que foi regravada em 2013. Uma trama que se passava numa fictícia cidade baiana, com uma mulher que explodia de tanto comer, um lobisomem, uma jovem que literalmente pegava fogo quando se excitava, um homem alado, um outro que colocava o coração pela boca quando ficava nervoso, e um que tinha um formigueiro no nariz, e por aí vai, né? E todos vivendo tranquilamente e achando tudo isso perfeitamente normal. E a influência de 100 anos também é evidente no recente desenho Encanto da Disney, sem falar na esperada adaptação que a Netflix está prometendo para breve. É uma história difícil de descrever, complexa, mas que tem um imenso poder de nos arrebatar, de nos envolver. O Gabo era um grande contador de histórias e aqui ele conta essa história que não tem época nem local definidos, mas que alcançou o lugar de honra na literatura mundial por ser uma história universal, de situações e sentimentos reais e comuns a todos nós, só que contada de uma forma totalmente diferente em cima desse pano de fundo de um ambiente mágico. É um livro que nos emociona, é engraçado em alguns momentos, triste em outros, faz a gente refletir e sonhar. Mas, acima de tudo, é uma obra que nos proporciona um verdadeiro prazer na leitura. Eu acredito que Macondo seja como Paris, aquele lugar para o qual sempre vale a pena viajar de novo, mesmo que a gente já tenha ido, porque cada uma dessas viagens será uma experiência diferente e trará novas descobertas. 100 Anos de Solidão não se tornou um livro da vida para mim. Aliás, do próprio Gabo, eu ainda gostei mais do Amor nos Tempos do Cólera, que também tem vídeo aqui no canal.
mas sem dúvida nenhuma é um daqueles livros icônicos que nunca se esgota e que precisa e merece ser lido várias vezes. De quebra, ainda tem um dos finais mais arrebatadores que eu já vi. Não dá para passar em palavras o que é esse livro, só mesmo lendo para ter uma noção de como é. Então, se você tem algum tipo de prevenção com 100 anos de solidão, a minha sugestão é: arrume suas malas, compre sua passagem para Macondo e hospede-se com os Buendia. Como eu disse lá no início, você pode até não gostar do livro, mas com certeza ao terminar a leitura vai reconhecer que teve contato com uma obra ímpar. É um livro que rende muito papo, mas eu acho que eu falei o principal. Espero que tenha conseguido instigar vocês a fazerem essa leitura. Na caixa de descrição você encontra o link para compra na Amazon e utilizando esse link a minha comissão é repassada para uma instituição de assistência social. Não deixe também de conhecer o canal da Patrícia. Mais uma vez, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar a sua curtida e deixar seu comentário, dizendo o que achou ou, se ainda não leu, se pretende encarar 100 anos de solidão. Um grande abraço a todos.